boa noite a todos e todas. Eu vou começar apresentando o Robson, né, que vai compartilhar aí as atividades, né, vai ser o nosso debatedor. Hoje, os nossos convidados têm currículos aqui, que eu estou assim, com páginas e páginas de notas para dar conta de apresentar esses currículos. Então, vou fazer uma versão sumarizada do seu currículo, tá, Robson? O Robson é da Universidade da Paraíba, ele é artista plástico e é curador, né, da parte de artes visuais, é pós-doutor em arquitetura e urbanismo, tá? E o Robson chegou Dora. Então, o Robson está excepcionalmente no Rio de Janeiro, né, organizando um evento que você depois nos conta, né, na UFRJ, que é um evento dentro do contexto das artes, né, dos museus, e isso é um trabalho que o Robson desenvolve, né, já há bastante tempo. Tem uma pesquisa de acessibilidade, de economia criativa e inclusão cultural, né? E aí, ao longo do nosso webinário, ele vai nos contando aí um pouco sobre isso. Eu tenho assim muito prazer de apresentar, dar as boas-vindas para o Vitor Cordeus, né? O Vitor é médico, é psiquiatra. Creio que o pessoal de arte-terapia teve contato com o Vitor. O ano passado, ele fez um trabalho precioso, que foi um vídeo, né, que está lá no YouTube, que foi o resultado da curadoria, né, da consultoria e curadoria que ele fez para a exposição da Nise, né, que é a Revolução pelo Afeto, que é um vídeo assim muito lindo, realmente precioso, e que ele colocou assim questões sobre a Nise, né? Porque a gente pensa que sabe tudo sobre a Nise, mas ele realmente trouxe assim questões a mais, né? Sobre o mérito dela como terapeuta, como cientista, como pesquisadora, que vale ver. Que bom, obrigado, Ângela. E, assim, o Vitor, ele faz parte de um grupo, né, de psiquiatras, pesquisadores, de pesquisa transcultural, de pesquisa comunitária, né? Ele também é um ator, né, se formou no Tá na Rua, tá? E aí, assim, daquele imenso currículo, eu tirei aqui umas coisas que me chamaram a atenção, né? Que você, durante muitos anos, né, 10 anos, você trabalhou como professor num centro de doenças autoimunes, né, em Tel Aviv, em Israel, e eu acho que essa questão da imunidade, né, para nós que somos terapeutas, é muito importante. Você também ficou 6 anos como pesquisador visitante em imunologia, num centro, aí realmente, não sei se vou saber falar exatamente o nome do centro. É o Instituto Weizmann. Weizmann, né? Também lá em Israel. E depois, e ainda hoje, né, você é um professor visitante dentro de um curso que se chama Arte e Cura, na Universidade McGill, né, de Montreal. É o grupo de psiquiatria transcultural. Isso, na divisão de psiquiatria transcultural. E você segue professor, né? Porque com os benefícios e os privilégios do ambiente remoto, você segue dando aula em Montreal, não é? Isso é uma coisa muito boa. E também você fez um livro lá, né? Que eu vou fazer aqui uma tradução aproximada, que era Restaurando a Arte de Curar em uma Idade Científica, né? Uma era científica, restaurar a arte de curar numa era científica. Então,
Aí depois, né, quando a gente iniciar propriamente a roda, você vai nos contar mais um pouco. Tá e, para fechar, eu vou apresentar o Moisés Marinho, né, que é um pesquisador. O Moisés é diretor, né, de pesquisa, inovação, pós-graduação do Centro Multidisciplinar de Macaé, na UFRJ. Né? Também, estou fazendo um resumo aqui, hein, Moisés? Ele é biólogo marinho, né? Ele é idealizador e produtor do Conapix, que é aquele evento imenso que assim reúne o Brasil inteiro em torno das práticas integrativas e complementares de saúde. Ele é instrutor de biodança e ele tem formação em diversos projetos colaborativos, que aí ajuda ele a manter, né, essa teia em funcionamento. Então, seja bem-vindo, Moisés. Aí eu vou passar para você, Robson, que aqui eu fiz versões sumarizadas desses currículos, hein? Tem que ser, tem que ser. Bem, gente, boa noite a todos, todas e todos. Eu, primeiro, vou me autodescrever, né, como pesquisador do campo da acessibilidade cultural, como esse vídeo ficava gravado, então acho isso importante para as pessoas com deficiência. Nesse caso, eu sou um homem de pele clara, branco, barba e cabelos pretos, lisos, com alguns fios grisalhos, uso óculos com armação vermelha e preta, estou aqui com a camisa xadrez preta e vermelha, camisa de gola, e ao fundo tem detalhes aqui de umas paredes brancas. Bom, então, é um prazer muito grande aqui, né? Mais uma vez, o convite aí da Ângela, partilhando esse espaço. Eu vou fazer, então, a apresentação da própria Ângela Filippini, que é arteterapeuta, psicóloga, diretora da Clínica Pomar de Arteterapia e presidente da Associação de Arteterapia do Rio de Janeiro. Mestre em Criatividade pela Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha, e doutora em Ecologia Social pelo EIPOS da UFRJ. Isso resumindo, obviamente, bastante o currículo. Também apresento a Dora Santur, né, que é de Goiânia, especialista em arteterapia pelo UFG, na mesma instituição que ela fez a educação artística, o bacharelado em artes visuais, a terapeuta holística, funcionária pública da Prefeitura de Goiânia, na Secretaria de Saúde, atuando no CAPS Vida, como arteterapeuta desde os anos 2000. E atendem no setting terapêutico particular também. Então, a Dora foi a primeira arteterapeuta do Estado de Goiás, a primeira do Serviço Público de Saúde Mental, e é membro e sócio fundadora da Associação Brasil Central de Arteterapia, além de uma série de outras atividades que tem realizado ao longo do tempo. Bom, e depois também apresento o nosso querido Paulo Campelo, aqui de Pernambuco, né? Médico, da turma de 1979 de Ciências Médicas da UPE, da Universidade de Pernambuco, pós-graduado em Clínica Médica, Pneumologia e Medicina do Trabalho, professor adjunto da Universidade Federal, da Universidade de Pernambuco, a UPE, e atuando na disciplina de Pneumologia e nas disciplinas de Arteterapia e de Saúde e Arte, né, que são disciplinas criadas também por ele, idealizador e coordenador de um programa chamado A Arte na Medicina, às vezes escura, de vez em quando alivia, mas sempre consola. E é também músico, além de arteterapeuta. Bom, então, Paulo, seja muito bem-vindo a esse espaço. Espera aí, Robson. Robson, nós temos... Olha, vamos levantar o banner aqui e dizer que o Paulo recebeu o título de honoris causa. Ele é o único arteterapeuta que tem o título de honoris causa. Paulo, aqui estou batendo minha testa no chão aqui para você. Bravo, Paulo, bravíssimo. Não pode, Robson, esquecer essa parte importantíssima aí da história, né? É verdade, é verdade. Bom, gente, então nós começamos esse webinário hoje com um tema importantíssimo, né, que é essa relação entre arte e saúde mental, praticamente um processo de pós-pandemia, uma saída desse momento ainda muito, muito intenso, né, para todos nós.
onde, sei lá, a OMS, né, em julho desse ano, divulga uma grande pesquisa a nível internacional e fala que, por exemplo, em 2019, cerca de 1 bilhão de pessoas, né, sofriam no mundo inteiro de problemas mais intensos registrados de saúde mental. 14% dos adolescentes do mundo viviam transtornos mentais sérios, severos. A questão da morte, dos suicídios ocorreram muitíssimo, aumentaram em cerca de 58%, né, dos transtornos mentais nesse período. E tudo isso vinculado a uma incapacidade muito grande, a relação da condição grave de saúde, de pessoas entre 10 e 20 anos, mais cedo do que a população em geral, principalmente devido a questões que poderiam, inclusive, ter sido pensadas e evitadas ao longo do tempo, por falta também de prevenção. E aí ações nesse sentido, né, também foram acentuadas com a pandemia. Esses 2 anos de pandemia, ou mais de 2 anos de pandemia, geraram uma emergência de saúde pública intensa, crises muito gerais, inclusive atualmente, por exemplo, a guerra na Europa, tal, e essas relações, e a crise econômica também nos diversos países tem gerado estigma, discriminação, violação de direitos humanos, problemas de saúde mental em todas as esferas. E é nesse contexto, né, que a gente traz essa discussão para o campo da terapia, para pensar um pouco sobre essa questão de maneira mais geral. Então, nós vamos começar, eu acho que com uma pergunta, né, geral para todos que estão aqui, todos e todas, que é como vocês avaliam, né, essa atual situação da saúde mental no Brasil, vinculada ao campo da arte-terapia. E aí, essa pergunta, eu acho que a gente pode começar, não sei se com a Dora aqui, para começar com a fala das mulheres aqui, pensar um pouco nesse contexto. Boa noite a todos. Eu agradeço por mais essa oportunidade, né, de estar aqui. Agradeço mais uma vez, né, por estar contribuindo com esse momento rico, né, principalmente a Ângela que me convidou. E entrando, né, nesse delicado assunto aí, eu vejo realmente, né, a saúde mental hoje numa situação de crise, né? Ela está em crise, está num momento mesmo assim de uma alta incidência de transtornos. Acho que a gente está vivendo um período, acho que nos últimos tempos, o mais crítico. Já estava antes da pandemia, e com a pandemia, eu acredito que aumentou muito, muito mais, né? Eu, como trabalhadora na saúde mental já há 22 anos, tenho acompanhado, né, grandes avanços desde quando eu entrei né, no auge da reforma, quando estavam sendo implantados os serviços, né, substitutivos, o primeiro CAPS, eu sendo a primeira arte-terapeuta. Então, assim, foi um momento de grandes lutas dentro, né, em busca dos avanços, e diante disso, né, a gente teve grandes progressos, grandes conquistas, alguns retrocessos, né, nós tivemos dentro desse meio momentos, assim, gloriosos, vamos dizer assim, onde eu era muito apaixonada com o serviço, com o que eu fazia. Hoje já não está o mesmo cenário, né, hoje dentro, né, a gente na atual política de saúde pública, né, da política de saúde mental, ela já não contempla, né, as nossas necessidades, as nossas demandas, e aí eu vejo o quanto que está aumentando, né, os transtornos, os casos, o quanto está chegando gente para gente com situações diversas, trabalhadores principalmente, né? A gente vê hoje, inclusive, os trabalhadores, e eu me coloco nesse lugar, né, de adoecimento, onde que a gente meio que está no momento adoecido mesmo, né? Eu vejo dessa forma. E enquanto, né, meio de arte-terapia, eu acho que
é algo que, graças a Deus, eu acho que essa aí é uma ferramenta onde que ela salva, ela dá um alívio, tanto para os nossos pacientes, os nossos usuários, quanto para nós mesmos, né? Eu mesma me beneficio muito do meu trabalho e de como a gente pode ir se fortalecendo nesse caos que a gente está vivendo hoje, infelizmente, né? Hoje a gente vê o nosso serviço um SUS sucateado, literalmente, né? Onde que conquistas estão totalmente em retrocesso. Então, hoje está na resistência, sobrevivendo. Concluíste. Bom, obrigado, Dora. Eu acho que é uma importante fala aí, né, da prática da terapia no cotidiano, né, na própria saúde mental, nesse sentido. Eu passo a palavra agora para o Paulo Campelo, para que possa falar da experiência em relação a isso. Eu vou fazer o seguinte, Robson, eu acho que é importante a gente contextualizar um pouquinho o que é saúde mental, sabe? Porque há uma relação de que a saúde mental é que vai pulverizar as outras saúdes do ser humano. E eu penso, em certo ponto, até ao contrário. Então, eu vejo a saúde mental como se você conseguisse saúde mental plena, se você vai ter uma harmonia na saúde corporal, na saúde espiritual, na saúde, quer dizer, corporal, física, na saúde profissional, na saúde financeira, não adianta, na saúde familiar, na saúde sentimental, porque se você de uma dessas saúdes, ou se uma delas não está em harmonia, a saúde mental num todo, ela vai se prejudicar. E a gente sabe que o cérebro anda. Então, quando a saúde, por qualquer momento, por qualquer gatilho, seja no sentimento, seja na familiar, seja financeira, seja corporal, acessa o gatilho cerebral, essa do cérebro vai para o corpo. E aí você tem as psoríases da vida, a fibromialgia, as gastrites, as gastroenterite, as arritmias cardíacas, o cérebro está andando pelo corpo, fibromialgia, herpes, psoríase, etc. E, às vezes, fica no próprio cérebro as tensões. Aí você tem enxaqueca, dor de cabeça, a insônia. Então, eu acho que saúde mental envolve muita coisa. E não é aquela frase característica, mente sã, corpo sã. Não é isso. O corpo também tem que estar sã para o corpo mental ele estar sã e distribuir harmonicamente. O que é que eu vejo, a Dora falou atualmente? Atualmente, realmente, é catastrófico a situação mental, porque mexeu com a parte financeira, mexeu com a parte familiar, mexeu na parte corporal, mexeu na parte sentimental, mexeu no lazer, mexeu com todo o organismo humano. E aí as coisas pioraram. Eu diria o seguinte, eu vou fazer 43 anos de formado. Passei pelo surto de meningite meningocócica. Talvez vocês, alguns são mais jovens, não passaram. Mas eu passei trabalhando como médico na época da meningite meningocócica. Então, você vê o estresse que eu vivi, vendo morte e o medo de se contaminar e contaminar meus parentes e meus amigos. Passei pelo início do HIV. Trabalhei 30 anos com doença infecciosa. Na época que você tem HIV, você vai morrer. Eu não posso dizer se é essa semana, se é daqui a 6 meses, 8 meses. Diagnóstico assim, de o paciente chegar no consultório e dizer, se eu estiver com HIV, eu vou me suicidar. Então, estresse em cima de estresse. Depois vem vários outros estresses que a gente vai vendo, várias outras perdas, e aí vem agora a Covid. Então, como clínico e pneumologista e professor da universidade, eu vi muita gente com medo da Covid, vi familiares pegar Covid, meu neto, meu filho, minha nora, familiares meus morreram por causa de Covid, vários amigos meus, médicos, morreram. Então, a gente vive numa alteração global de tudo que possa ter para a saúde mental. Então, eu acho que, primeiro, eu queria contextualizar essa parte, que saúde mental, eu acho que vai depender de muitas outras saúdes. Eu volto a dizer, a corporal, a sentimental, a espiritual, a profissionalmente, o lazer, a família. E aí,
a essa alteração toda. Eu queria inicialmente pontuar por cima disso. Muito bom, muito obrigado. Eu passo a palavra ao Moisés Marinho, para que possa fazer as suas considerações. Bem, a gente está com foco na saúde mental, e achei bem interessante as falas até agora postas, né? E é interessante olhar para esse contexto da saúde mental enquanto a história, se a gente olhar assim, o que é a história da saúde mental, na época dos gregos e bem lá atrás, né, na história da humanidade, né, os loucos eram tidos como indivíduos que faziam uma ponte entre o divino, aquilo que não se entendia, e a racionalidade humana, né? E depois os loucos eram tidos como indivíduos que tinham que ficar enclausurados e presos, né? E aí surgem os manicômios, né? E hoje a gente está com toda uma política nacional voltada para um retrocesso de como se lidar com as pessoas que caminham nesse território de uma desestabilização do que a gente tem como o normal, né? E se pensar um evento desse, em que a gente traz possibilidades de se discutir, né, uma política nacional de saúde mental, o que se acontece, como as coisas podem ser postas à luz das artes, né, à luz da corporeidade. Eu trabalho com biodança, eu sou facilitador de biodança, né, a partir de outras consciências que vão para além do que a gente tem como as faculdades mentais plenas, né, e normais, né? Como é que a gente vê isso? Porque tem toda essa política dos manicômios e as comunidades terapêuticas, o contexto muito relacionado à religiosidade, como se na época da Igreja Católica, que veio com todo aquele contexto de evangelização, de catequização, né? Então, esse grande caldeirão multifatorial que é a nossa cultura, que mistura religiosidade, mistura política, mistura misticismo, né? Entram as práticas integrativas, às vezes, com o contexto do holístico, né? A coisa do holístico e mesa radiônica e teta healing e um monte de outras coisas que vão se juntando, tentando achar um caminho e uma fórmula para se resolver isso. Então, eu penso que esse tipo de discussão que a gente traz aqui, né, conectando com a arte-terapia, com a arte, eu gosto muito do trabalho da Nise, eu fiquei interessado em assistir o trabalho do Vitor, né? Esse vídeo, eu não tive acesso a esse material, mas eu penso que olhar para esse contexto e fazer associações com o que a gente está vivendo em termos de política pública hoje, né, nos nossos territórios, nas nossas cidades, né? Hoje eu transito entre o Rio de Janeiro e Macaé, que é uma cidade do norte do estado do Rio, uma cidade litorânea, que tem índices assim, enormes relacionados à saúde mental, índices preocupantes, né? Macaé é a cidade onde se produz 80% do petróleo nacional, a indústria do petróleo é muito pesada, e o contexto da saúde mental, a depressão e tudo isso vai causando nas pessoas uma insegurança muito grande, né? O que a gente tem nesse período de pós-pandemia é uma sociedade extremamente fragilizada, atemorizada, né? E penso que movimentos como esse, a gente pensar a saúde das pessoas a partir de diferentes campos de estímulo e de sensorialidade, enfim, a música, as artes,
costurar por esses territórios é extremamente importante. Enfim, eu estou fazendo aqui um grande brainstorm em cima do que está sendo colocado aqui para a gente, a partir daqui, chegar a algum lugar de fala. Eu estou dando a minha percepção geral com relação à política pública, com relação a trabalho, com relação à família, às inter-relações pessoais, né, com relação à consciência das pessoas sobre si mesmas, né, e a consciência das pessoas dentro desse grande coletivo que a gente vive, né, se afetando o tempo inteiro, né, afetando e sendo afetado. Então, eu penso que essa nossa conversa aqui vai ser interessante para se chegar em algum lugar dentro de todas essas provocações que eu deixo aqui para vocês. Obrigado, Moisés. Vocês têm tocado em questões muito importantes. Uma delas é a questão da política pública, né, para a saúde mental, essa relação central no processo, a ideia da arte inserida nesse contexto, né, o que deveria estar inserido nesse contexto, e essa perspectiva do acompanhamento, da qualidade de vida, dessas relações aqui presentes. Eu passo a palavra para o Vitor, por Deus, para que ele possa falar em relação a essa questão inicial. Muito obrigado, Ângela, obrigado, Moisés, Paulo Campelo, lá de Recife, o Robson, a Dora, lá de Goiânia. Não é Goiânia, Diante? Goiânia. Dora. Que bom, Dora. Errei o nome, né? Foi Dora, né? É Dora. Agradecer assim, muito a oportunidade da gente estar aqui congregado, né, em cima dessas questões e esse desafio imenso, né, que é a questão da saúde mental, a política de saúde mental, a realidade comunitária que nós estamos enfrentando, né, uma realidade comunitária muito adversa, muito hostil, né, muitos neuróticos intratáveis e psicopatas, né, avançando em passos largos sobre a comunidade. E eu fico assim pensando que nós, brasileiros, temos experiências muito importantes e experiências muito bem-sucedidas, né? E, obviamente, a experiência mais bem-sucedida que a gente pode falar é a da Anísia da Silveira, realmente, né? E aí eu fico lembrando assim, a Anísia da Silveira, quando chegou no hospício do Engenho de Dentro, onde eu trabalhei 7 anos, né? E daí é que eu peguei essa luta, ela chegou em 1944, né? Então a crise de saúde mental era pior ainda, o mundo estava em guerra e estava todo mundo fodido, e era eletrochoque, lobotomia, e os doentes apanhando, e eram 2.000 esquizofrênicos presos dentro do Engenho de Dentro, e essa mulher sozinha, lagoana, né, chega lá e faz uma revolução científica, faz uma revolução arte científica, faz uma revolução arte terapêutica, né? Aí o que eu tenho chamado a atenção assim, com a galera que trabalha comigo são esses anos da Anísia, entre 44, quando ela é anistiada, né? E aí para de fugir da polícia e volta para o Engenho de Dentro, até ela escrever a primeira carta para o Jung, que é em 54, né? Vocês imaginem o que aconteceu com essa mulher, com a cabeça dessa mulher, nesse contexto péssimo de Brasil em guerra, e, né, década de 40, e eletrochoque. A eletrochoque é a última moda da ciência, lobotomias sendo realizadas, né? Então a Anísia enfrentou essa coisa e ela demorou 10 anos para conseguir escrever a primeira carta e falou: doutor Jung, pelo amor de Deus, né? Alguma coisa eu encontrei aqui, que são mandalas, né? Aí ele responde um mês depois, fala: Messier Nise, muito bem, a senhora encontrou mandalas. E aí ela dá o salto científico que ela deu, né? Que produziu isso tudo que ela fez. Então, nós estamos numa situação parecida com a Nise em 1940, 1944, enfrentando uma realidade totalmente caótica. E aí, o que a gente tem feito aqui no Rio, né? Na comunidade aqui que a gente trabalha esses anos, desde que eu trabalhei no hospício durante 7 anos, e eu tenho trabalhado nos últimos 4 anos aqui no Rio, a gente, o que eu tenho achado, assim, que eu tenho visto, é atender os doentes direito e fazer boas anamneses,
que isso não está acontecendo. A medicina está em crise, além de tudo, né, uma crise de memória, essa crise tecnológica, e os pacientes não estão tendo suas anamneses feitas. E muitos dos profissionais de saúde não tiveram suas anamneses feitas também, não organizaram suas histórias pessoais, suas histórias clínicas, e aí isso vai gerando uma coisa que não tem acompanhamento, né? Não tem acompanhamento histórico, ninguém faz as anamneses, isso é uma traição hipocrática, né? Isso trai uma tradição de 2.500 anos, e a gente está vendo uma pane do sistema, né? O nível de sofrimento mental está aumentando e o sistema está em pane, e não há método, né, para abordar essa situação. E o que a gente pensa é que nós, brasileiros, temos uma tradição forte no campo da psiquiatria cultural, da psiquiatria social. Nós somos o país da Anísia da Silveira, nós somos o país do Juliano Moreira, que era o primeiro psiquiatra preto, né, que era um ex-escravo e que fez a revolução, né, começou a reforma psiquiátrica aqui no Rio, dirigindo o Hospício Nacional. E a gente, na verdade, tem uma tradição forte no campo da cultura, da arte, né, da arte-terapia, dos movimentos, né, de educação popular, de Paulo Freire, de Anísia da Silveira, e que a gente tem produzido aí uma prática médica, né, e uma prática psicoterapêutica que vem originada desse trabalho da Anísia lá no Engenho de Dentro, quando eu observo o trabalho dentro do Museu de Imagem do Inconsciente e eu decido montar uma oficina de teatro, né, que é o Teatro de Dionísios. E dessa oficina de teatro nós vimos o método da Anísia, que é o método de improvisação e imagens do inconsciente, né, e acompanhamento de imagens do inconsciente. A gente começou a fazer isso com teatro nos últimos 13 anos. E nos últimos 4 anos eu atendi mais de 1.000 pacientes que tiveram melhora objetiva, documentada pela performance de teatro no longo dessa experiência. E é o que a gente está fazendo, e isso tem sido assim Estamos trabalhando de domingo a domingo. Aos domingos a gente está na praça pública, né, fazendo o bloco Baco, que é uma experiência nisiana de espaço público, porque é improvisação e imagens do inconsciente. E aí estamos aí na luta. Então, a gente pode ir trocando sobre isso. E eu acho que é muito importante a gente construir ideia do que é positivo, do que a gente pode fazer, do que a gente sabe fazer, do que a gente sabe que dá certo. E muito trabalho. Incrível, Vitor. Incrível, incrível. Eu acho que assim, as falas todas mostram as experiências, né, mostram as possibilidades, essas questões e a forma e maneiras, talvez, experimentais do processo terapêutico, calcado nessa história também do Brasil, nessa história da saúde mental no Brasil, como uma referência nacional e internacional. Eu passo a palavra para a Ângela, para que ela possa também fazer seus comentários aqui sobre essa questão inicial. Então, vou pegar de volta, né, o que o Paulo Campelo trouxe, né, que é interessante a gente contextualizar, né, de algum modo, pelo menos cada um, do que a gente está falando, né? Quando a gente usa essas duas palavras, saúde mental, é sobre o que mesmo que a gente está falando. Então, eu queria compartilhar uma experiência, né? E aí vou falar de um lugar que muitas vezes eu não uso para falar aqui, né, que é ser presidente da Associação de Arte-Terapia do Rio de Janeiro, mas eu estou vendo aqui umas pessoas que são companheiras de uma jornada, né, que a associação começou. Eu acho que é importante a gente tornar público essas questões. Aqui no Rio de Janeiro, em fevereiro, tivemos uma chuvarada, né? Um desabamento que matou 287 pessoas, desabrigou um bocado de gente, né? Trouxe um estresse absoluto, um desconforto, enfim. E na ocasião, né, no final de fevereiro, nós resolvemos, enquanto associação profissional, criar um círculo de acolhimento e dar suporte, o suporte possível para essas pessoas, porque temos estratégias efetivas para fazer isso, como profissionais arte-terapeutas.
tentamos fazer da melhor forma que nós conseguimos. Chamamos os profissionais que tinham trabalhado em Brumadinho e Mariana para fazer o treinamento dos voluntários, porque era um trabalho específico que a gente não estava acostumado a fazer. Usamos os protocolos da ONU, que são protocolos internacionais, mas os protocolos diziam o seguinte: para se iniciar o processo terapêutico, é necessário que esteja resolvido saúde, moradia, enfim, questões dessa ordem. Nós avaliamos que era necessário começar, né? Então, transgredimos o protocolo e fomos, né? E estamos. E eu estou vendo aqui algumas pessoas que seguem estando e que elas estão conseguindo, dentro do contexto, né, produzir mudanças favoráveis. Mas eu penso, e assim, para quem não sabe, né, nada mudou na cidade. As pessoas perderam as casas não foram repostas, o que caiu dos morros que desabou, a prefeitura empurrou para o lado no acostamento, não retirou até hoje. E a cidade de Petrópolis saiu da mídia, mas o problema do desabamento e o estresse das pessoas não saiu de dentro das pessoas. Simplesmente a mídia tem uma desgraça por dia para se ocupar, então ela está ocupada com coisas novas, né? Desgraças novas. Então, eu queria fazer um link lá com o que a Dora fala, assim, quem somos nós, o que estamos fazendo, não é? Será que é mesmo como terapeutas que têm uma estratégia de atividade expressiva que a gente entra, ou é na categoria primeiro de cidadão? Então, para fechar a minha fala, para mim, saúde mental, nesse momento, é consciência crítica. É consciência crítica. Sem consciência crítica, não vejo como as pessoas possam ter saúde mental. De verdade, não vejo. Robson, vou te devolver. Ok, Ângela, obrigado pela fala. Eu acho que todas que se costuram nessa preocupação, né, nessa ideia de que é responsabilidade de todos, né, nesse contexto, pensar essas estruturas de saúde mental, as políticas públicas, as ações de saúde mental que envolvam a arte e a terapia. Eu vou entrar num segundo momento, que é umas perguntas mais específicas, mais direcionadas para cada um dos conferencistas aqui, das pessoas que estão aqui convidadas para falar. Vou, então, falar com a Dora, né? Eu acho que ela podia falar um pouco sobre a trajetória dela no campo da saúde mental, né? Como essa primeira terapeuta vinculada à instituição da Rede Pública de Saúde em Goiânia. Então, acho que você podia falar um pouco sobre isso para todos nós, por favor. Tá bom. Iniciando, né, assim, a fala de todos, né, na verdade, nós somos biopsicossocial, né, não temos como nos ver sem olhar esse todo, né, e a saúde é esse todo, né, e sem uma saúde física, nós não temos uma boa saúde mental. Sem uma boa saúde mental, nós não temos uma boa saúde física, nem emocional, nem social. Então, assim, é só para linkar com a fala de todos, né, que realmente eu concordo plenamente. Eu entrei, né, em 2000, quando eu acabei de sair da formação de arte-terapia, e, assim, e quando eu cheguei no serviço, eu já tinha passado, quando eu entrei, eu já tinha passado no primeiro concurso que teve aqui em Goiás, que foi o primeiro, inclusive, também, né, o concurso público para as terapeutas. E quando eu entrei pela FUNAP, porque o concurso não tinha chamado ainda, então era CLT. E aí eu estava como prestadora de serviço na unidade da prefeitura. E lá ainda era Hospital Dia. Eu fui para trabalhar no Hospital Dia quando
estava iniciando ainda os serviços substitutivos, onde que estava, né, estava sendo preparados. Eu, inclusive, entrei para participar do primeiro CAPS, né, quando estava sendo institucionalizado. E só que, como lá o meu trabalho, assim, eu já tive empatia de primeiro momento, eu já sabia que eu já tinha paixão pela saúde mental, e é como se eu já trabalhasse com essa prática já há muito tempo com esse público, e, e foi algo assim novo, porque era na época, 2000, a arte-terapia era ainda pouco conhecida, né? Muita gente ainda, quando falava em arte-terapia, não sabia o que era, até colegas mesmo do trabalho, e teve alguns colegas que olharam meio desconfiados, sem entender né, o que estava se passando ali com essa prática. Mas foi só um início, fui muito bem recebida. A arte-terapia tomou um campo bem forte aqui em Goiânia, acho que em Goiás, assim, é muito bem recebido, é muito bem valorizado, inclusive dentro da saúde mental, pelos outros colaboradores, pelos outros profissionais. Então, assim, eu tenho esse lugar de conforto. Então, assim, eu fui muito bem recebida. E quando eu entrei, ainda em Hospital Dia, lá eu fiquei, e aí eu chamei outra colega para ir para o CAPS, que era o CAPS Novo Mundo, que era para ser o primeiro, que foi o primeiro. E aí eu chamei a Flora, né, a Flora Fuse, que é da nossa associação, inclusive, e, e ali fiquei, onde que, dentro daquele mundo, eu pude viajar junto com eles, né? E o primeiro desafio foi entrar na loucura deles e participar, e promovendo, a partir dali, criando um grande teatro, e onde, assim, eu chamava de ousada, né? Porque eu experimentava coisa com eles, para ver até onde eu conseguia entender aquele processo deles, não eles, mas eu, porque, assim, acho que o maior aprendizado disso tudo foi meu. Então, a gente foi trabalhando nas práticas, onde eu trabalhava, para chegar no teatro, eu entrei em todas as práticas. Então, eu trabalhei dentro de uma história, eu fiz um trabalho da máscara, foi sobre a persona, né, onde cada um ia se identificar, e foi interessante que cada um, né, dentro da sua loucura, ele conseguiu se identificar até mesmo nos seus delírios, ele estava linkado ali na sua história de vida. Então, teve o processo de entender o que era aquele processo, mesmo alguns ainda crônicos, outros mais estáveis, mas a gente foi construindo um trabalho onde que, da máscara, cada um criou o seu personagem, né, interno, e dali a gente construiu um teatro, que a gente apresentou, inclusive, num congresso de arte-terapia. Isso, então, assim, dentro desse lugar onde que eu pude perceber o quanto que a arte-terapia favorece, né, da pessoa ela entrar num mundo onde que ela se reconhece como ser, como pertencente, como um indivíduo que, além de um transtorno, ele é um familiar, ele é um pai, já foi um profissional ou ainda era. Então, é esse lugar onde que, naquela época, eu pude experimentar muitas opções, muitas possibilidades, e dentro da luta, né, durante o auge da reforma psiquiátrica aqui, com a luta contra a reforma,
E a gente conseguiu muitas coisas, inclusive implantar os 7 SCAPs, né? Atendendo as demandas não como deveria ser. Assim, bravo para Goiânia. Acho que tem que aplaudir Goiânia pela abertura, pela implantação desse processo todo. Eu acho que é incrível o trabalho que vocês fizeram em Goiás e que isso que sirva de exemplo para o Brasil todo. Acho que sim. Infelizmente, eu passaria a noite ouvindo a tua experiência, mas não dá aqui. Perdão, né? que hoje Eu vou passar a palavra para Paulo, então, assim, vou fazer uma pergunta para Paulo aqui, que é em relação a essa homenagem que você recebeu, esse título, doutor honoris causa, pela inserção das práticas criativas e das artes na medicina na Universidade de Pernambuco, né? Esse trabalho incrível que você também faz aí em Pernambuco, que também é conhecido do nosso campo da terapia. Robson, antes de responder a tua pergunta especificamente, eu vou só pulverizar um pouquinho dentro de uma sequência, porque no primeiro momento eu contextualizei o que é que eu acho que é saúde mental, né? Agora eu queria mostrar para vocês como é que eu vejo a minha experiência como médico há 43 anos, como professor há 40 anos, e o que é que eu vejo da saúde mental das pessoas da área de saúde, dos médicos, dos estudantes de medicina, porque com o tempo, eu estou com quase 68 anos e 43 anos de formado, eu fui adquirindo muita experiência de vida dessas pessoas. E eu tenho como traçar uma situação que agora chegou a um limite absurdo, que seria a saúde mental do estudante de medicina, que antigamente só se falava da saúde mental dos médicos. A incidência de médico alcoólatra, de médico suicida, é um absurdo no mundo todo. É comparada com jornalista e policial. Os trabalhos que foram feitos é isso, que a maior incidência de alcoolismo em profissões é médicos, policiais e jornalistas. Eu vivenciei, parece um absurdo. Na minha vida como médico, 10 colegas meus médicos suicidaram. E esse semestre, alunos, ex-alunos da Faculdade de Ciências Médicas, aluno e outros estudantes, agora não é nem mais os médicos, suicidaram também. E outros tentaram e não conseguiram. A saúde mental do estudante de medicina e estudante da área de saúde, de uma maneira geral, está uma coisa absurda. É preciso se acolher com a máxima urgência esses alunos. E também acolher os próprios profissionais de saúde, e aí eu especificamente falo como o profissional de saúde médico. O que é que a gente pode fazer? O que é que aconteceu e que eu achei que a gente poderia montar para ajudar no acolhimento desses médicos, desses profissionais de saúde, e principalmente os estudantes. Aí entra a história da arte. A gente tem um programa que vai completar quase 30 anos, que é a arte na medicina, às vezes cura, de vez em quando alivia, mas sempre consola. Isso aí já mostra o poder da arte. E, paralelamente, eu sempre digo, eu gosto muito dessa frase, quando a gente diz que a gente tem que combater essa obesidade tecnológica, né, e a desnutrição humanística que caminha a medicina. É como o Vitor falou ali, né, é uma coisa que só se pensa na tecnologia e não pensa do lado humanístico. E se você for ver, a pandemia mostrou isso. Nunca precisou tanto caminhar junto, um dual, o lado humanístico, para acolher os pacientes, os familiares e os profissionais de saúde, e também de tanta tecnologia para conseguir detectar com a maior rapidez possível e tratar a Covid. Então, isso é a grande, eu acho que a grande performance da medicina atual, do ensino nas universidades, é você mostrar que tecnologia e humanismo têm que caminhar junto. Esses são os dois lados. O que é que eu me sinto feliz? Porque eu consegui, na universidade pública, que é a Universidade de Pernambuco, há 15 anos, incluir dentro do currículo da Faculdade de Ciências Médicas e dos alunos das outras áreas de saúde a disciplina de arte-terapia. E a disciplina de saúde e arte, são dois viés diferentes. Arte-terapia, terapeuticamente, com a arte. Saúde e arte é comunicação, como a grafitagem, como o cartoon, como o cordel, como a dança de roda, como a dança comunitária, como o hip hop, o passinho pode ajudar na comunicação nas comunidades, entre a mensagem que a área de saúde quer passar para a comunidade. Então, são duas disciplinas diferentes
que eu sou regente, né? E na própria disciplina de pneumologia, eu faço com que uma dramatização de casos reais e que o estudante de medicina, você é o médico, você é o familiar, você é o profissional de saúde e o assistente. Então, eles ficam como se fosse num consultório médico e depois inverte. Ele agora vai ser o paciente para você mostrar como você tem que fazer uma anamnese, como o Vitor falou, uma anamnese pulverizada, holisticamente, para você penetrar na alma daqueles doentes, senão você não vai tratar, né? Com isso, já vai se você plantando uma semente já há muitos anos, utilizando o ar. Por que eu recebi esse título de honoris causa? Para você agora a pergunta. Porque foi reconhecido na Universidade de Pernambuco a quantidade de livros que nós publicamos sobre arte na medicina humanizada, sobre os projetos de criar disciplinas dentro do currículo. Eu montei a Orquestra de Médicos de Recife junto com um ex-professor meu, são 4 gerações, que ainda é o cantor da orquestra com 83 anos. Nós montamos uma orquestra que faz 26 anos. A gente toca dentro da UTI, dentro das enfermarias, em condições científicas, etc. e tal. Isso você já acolhe no hospital o estudante, o profissional de saúde e o médico. Porque quando você está levando a música para lá, você não está levando só para o paciente. Paralelamente, a gente faz uma apresentação mensal num clube aqui em Recife. Para quê? Para que outras pessoas possam ser acolhidas naquele momento. E a quantidade de estudantes da área de saúde, a quantidade de médicos que vai fora outros, é extraordinário. Isso é uma forma de você acolher e diminuir um pouco esse estresse emocional da saúde mental. Finalizando essa segunda parte, eu tenho uma coisa que eu achei interessante. Eu sempre, quando começo a apresentação da orquestra, eu digo o seguinte: vocês estão aqui porque nós vamos fazer uma receita médica. Essa receita médica está assinada por todos esses profissionais aqui. No caso, eu sou baterista. Mas essa receita também serve para a gente. Porque quando eu toco ali todo mês, eu estou colocando para fora tensões emocionais, estou levando alegria. E eu digo, isso aqui vocês veem mensalmente, é uma receita médica que a gente está passando para você. Finalizando, uma das apresentações, faz 20 dias, uma senhora me chamou e disse: doutor Paulo, o senhor é clínico geral e pneumologista? Eu digo, sou. Onde é o consultório do senhor? É perto do local que eu toco. É meu consultório ali, e eu pensei que ela estava querendo se consultar comigo. Ela disse, bom, eu vou marcar uma consulta, me dê o telefone do consultório. Aí eu dei. Aí ela disse, eu vou marcar uma consulta para a semana que vem. Agora, no final, você tem que fazer uma receita médica igual a essa que você fez aqui. Então, veja a importância da arte dentro da medicina. Então, eu recebi o título doutor honoris causa da Universidade Pública. Não foi por pneumologista, não foi por clínica médica, foi pela utilização da arte dentro da universidade para o Brasil. Incrível, incrível, Paulo. Merece todas as glórias e os parabéns do mundo pelo incrível trabalho que você tem desenvolvido esse longo tempo. E a mudança que você está fazendo, né, na área de saúde, na área de medicina no Brasil, que seja também de exemplo para outros estados, outras universidades. Vou passar a palavra aí para o Moisés, vou fazer uma pergunta aí para o Moisés Marinho, que é em relação a essa questão do ensino, da extensão, da pesquisa nas universidades, já que a gente está pegando essa deixa aí do Paulo, e o quanto isso afeta, né, a saúde mental dos funcionários, dos professores, né, dos alunos, e como é que tu trabalha com a biodança nesse sentido, nesse contexto aí da tua realidade. Bem, eu fico muito feliz de seguir a fala do Paulo, porque os elementos que ele traz, né, dentro do contexto da ausência de saúde mental nos nossos estudantes, principalmente, né? Nós temos aqui um campus que tem no máximo 15 anos que ele foi implantado. Eu participei do processo de implantação dessa unidade da UFRJ. Hoje nós somos um centro multidisciplinar com 6 institutos, mas nesse breve período nós já tivemos uma quantidade razoável, em torno de uns 4 suicídios, né, de estudantes. Então, um campus novo, né, já com
um histórico bem triste relacionado à saúde mental, sem contar as inúmeras tentativas, né? Os casos que não tiveram, entre aspas, sucesso, né, nas suas intenções. E isso se dá por a minha percepção disso se dá pela maneira que nós construímos os nossos currículos de formação dos nossos alunos para a área de saúde, né? Eu penso que essa preocupação ela não deveria ser exclusiva e direcionada unicamente aos alunos da área de saúde, né? Deveríamos pensar isso como algo dentro da formação básica de qualquer carreira, né? Porque, independente disso, porque as estatísticas que foram postas aqui, né, jornalistas, né, estão dentro desse ranking, né, os jornalistas, policiais, né, que dão cabo de suas vidas porque não conseguem chegar num ponto de equilíbrio, né, e de saúde mental, né, vão para o extremo de optar em sair desse plano que a gente vive aqui. Então, é algo a ser pensado, inclusive, como transdisciplinar, como multidisciplinar, e não somente. Mas o nosso caso aqui, a área de saúde, e esse contexto de se pensar uma formação em que ela leve em consideração o sentir, né, a percepção, e não simplesmente o conhecimento pelo conhecimento, né? As formas de avaliação, as provas, ou seja, toda a estrutura, né, de um ambiente acadêmico que acaba sendo uma continuação da estrutura do ambiente acadêmico do ensino médio, do ensino fundamental. É todo um contexto de verticalização, de opressão, de autoritarismo, né? A autoridade do professor. Isso vai sendo posto lá de baixo, né? Lá do ensino fundamental, ensino médio, e a gente chega a um extremo de ter crianças passando por esmagamento mental, fazendo vestibulinhos para entrar para escolas assim, que são tradicionalíssimas nos nossos estados, né? Um São Bento, um São Vicente, aqui no Rio de Janeiro, você tem processos seletivos. Então, essa cultura da competitividade, da falta de colaboração, essa cultura que é exatamente aqui como a Ana colocou aqui nos comentários, né? O neoliberalismo exaurindo os nossos jovens, né? Exaurindo a nossa sociedade, né? Os valores. Porque quando a gente fala de saúde mental, no meu sentir, a gente já está falando de um extremo, né? E todo esse desequilíbrio dentro do território da saúde mental passa por conta de educação, por conta de, principalmente, a perda da capacidade afetiva das pessoas. Então, a gente não trabalha o afeto, né? A nossa grande revolução, eu penso que seja, hoje, a revolução dos afetos, do tocar, do sentir, do olhar o outro. Eu tenho um amigo que, hoje, ele foi ao médico, né? Ele é um neurocientista da UFRJ, né? Hoje eu dou aula. Esse meu amigo está com um problema no braço há algum tempo e foi em um renomadíssimo ortopedista aqui do Rio de Janeiro, uma consulta assim, que não aceita plano de saúde, uma consulta assim, razoável, que daria para fazer compras, eu acho que para umas 3 a 4 famílias de baixa renda, né? E esse profissional que o atendeu não botou as mãos nele. Ele tem um problema no braço. Não fez uma rotação, não fez nada. Passou um monte de exames, deu uma sacola. Está aqui. Essa sacola de medicamentos
Olha isso aqui. Eu estou na casa desse meu amigo, ele está lá para o quarto dele. E é isso. Então, onde a gente quer chegar com essa medicina? Onde a gente quer chegar com a forma em que as pessoas hoje se relacionam, extremamente desconectadas umas das outras, do toque, do olhar? Não existe uma corporeidade, não existe uma cultura dos afetos. Tem muita coisa por aí, tem comunicação não violenta, tem um monte de técnicas, um monte de abordagens, um monte de... Mas e aí? Como isso entra dentro do contexto dos nossos currículos? Como isso entra dentro do contexto das gestões administrativas dentro de uma empresa, dentro de uma universidade, né? O que é fazer gestão hoje, gestão de pessoas, sem levar em consideração as relações humanas? Sem dúvida. Ô, Moisés, vamos empurrar essa pergunta aí agora para o Vitor, né? Acho que assim, as questões estão postas aí, são muitas, mas vamos falar aí com o Vitor para pensar um pouco nisso, né? O que é que estamos fazendo, de fato, para a saúde mental, né? O que é que na área de saúde, na área de medicina, na área de educação, em demais áreas, o que é que tem sido feito nesse contexto da saúde mental e o que podemos fazer, né? Vitor, contigo. Eu agradeço, assim, o debate está muito rico, né? A experiência que o Paulo traz de Recife é muito rica, muito importante, né? É prova científica de que é a questão da cultura, né? Que é a questão, né, da ação cultural, da arte, da presença da arte no cotidiano, né? Da arte ser entendida como relação, né? Como disse a Lígia Clark. E que o que eu estou vivendo assim aqui no Rio, nesses últimos 4 anos, que é o tempo que eu voltei do Canadá, e esses últimos 13 anos, que é o tempo que eu trabalho lá no Hospício do Engenho de Dentro, tal, existe uma complexidade aí adicional que nós estamos enfrentando, que é a questão patológica, né? A questão da doença que está instalada na nossa sociedade e da doença instalada. Então, claramente, as classes letradas estão sofrendo epidemias de neuroses, de psicopatias, de, né, violências psicológicas. As nossas classes iletradas estão sofrendo epidemias de psicoses agudas, violências, psicoses crônicas, esquizofrenias, né? E isso está explodindo. E aí eu sou assim muito, eu só estou aqui conversando com vocês e só estamos elaborando sobre isso por causa dessa experiência que eu vivi lá no Hospício do Engenho de Dentro, porque aí a gente vai ver isso, que a Nise, né, ela vai ser pioneira no tratamento de doença mental grave, de esquizofrenia. Ela matou a charada da esquizofrenia, matou a charada da psicose crônica. Por quê? Porque ela trabalhou com o Jung, que é quem matou a charada da doença mental grave. O Freud matou a charada dessa doença mental dita leve, que é a neurose, mas é a neurose que é a grande vilã, né? Ela que está por trás de tudo, né? Então o Papa continua sendo Freud, mas a Nise trabalhou com o Jung pessoalmente e ela adapta um método, né, de abordagem ao esquizofrênico, ao psicótico crônico, que é com a psicologia analítica, né, a psicologia do Carl Jung. E a doutora Nise penetra na Latinoamérica com a psicologia do Jung, né? Ela é a grande pioneira latino-americana a discutir a clínica junguiana. E aí a gente está buscando trabalhar isso aqui na nossa comunidade e na nossa situação total, né? Então, uma das questões que a gente enfrenta na prática clínica junguiana é o reconhecimento das imagens que a gente produz, né? Ainda mais aqui numa audiência de arte-terapia, né? O nosso campo é um campo de intensa produção de imagens, não é verdade?
produzem pinturas, desenhos, fotos, filmes. E aí eu acho que a psicologia junguiana é muito boa quando o Jung fala para a Nise encontra com ele em 57, né? E ele pergunta para ela: a senhora estuda mitologia, doutora Nise? Aí ela fala: mitologia? Se não estudar mitologia, não vai reconhecer as imagens que os delirantes, que os psicóticos, que os bêbados, que os artistas manifestam. E aí ela, né, ela fica com isso, faz análise com a Marie-Louise von Franz, fica 1 ano e meio na Suíça e volta. Quando ela volta, ela encontra com uma paciente que pintava quadros de flor e dizia: eu quero ser uma flor. E aí a Nise falou: mitologia, mitologia, né? E ela vai atrás do mito, qual era, e encontra o mito da ninfa Daphne, que se transforma em vegetal. E aí tem todo o paralelo clínico com a história da Adelina Gomes, que teve a mãe repressora, né? A mãe devoradora, a Mama Hecate. A minha mãe é devoradora, né? E ela vai desenvolver toda a imagética que a doutora Nise vai dizer que a psicologia junguiana foi o compasso e a régua para ela construir aquele museu que está lá no Engenho de Dentro, com 400 mil obras. E aí eu acho que isso ajuda muito a gente a avançar essa questão da saúde mental, né? Porque a gente vai ter que enfrentar essa carga de doença mental. Nós vamos ter que enfrentar essa psicopatologia da colonização. Nós vamos ter que enfrentar essa alta incidência de suicídios. Essa clínica, né? O que está acontecendo com a clínica? A clínica está sendo desprezada, né? Os jovens médicos todos querem ser operadores de computador e ganhar muito dinheiro e fazer propagandas no Instagram. E isso prolifera. E não há uma abordagem junguiana, uma abordagem nisiana, uma abordagem freudiana. Não há uma abordagem hipocrática, né? Não há uma abordagem de você trabalhar a dieta, o exercício físico, a música, a meditação, a nooterapia e a metanoia, né? Como dizia o Hipócrates, né? A nooterapia, o tratamento mental, a metanoia, a transformação do pensamento, que é característica dos processos terapêuticos. Né? Então, isso eu estou sentindo que é preciso né, retornar aos fundamentos, né? Retornar a Hipócrates, retornar ao saber das culturas que cultuam a memória, né? Retornar ao saber das culturas que entendem que a memória é essencial e também contextualizar que os métodos psicoterapêuticos são métodos restauradores de memória. A Nise é uma restauradora de memórias, com imagens, com pinturas, com desenhos, com museus, com filmes. Que maneira melhor será essa de restaurar memórias que não seja arte-terapia, né? Que não seja a produção de imagens, de filmes, de músicas, de dança, porque a arte fixa memórias, né? A arte torna importante as coisas, como diz o Brecht, né? É da natureza da arte conferir importância às coisas. Então, isso eu acho que é muito importante a gente fazer isso, né? Eu estou advogando isso, praticar a clínica. Todo mundo praticar a clínica legal, fazer a anamnese legal, fazer as imagens e soltar e tudo. E precisamos de muita gente nesse fronte da clínica, de médico e louco, todo mundo tem um pouco. Perfeito, Felipe, eu acho que é isso. Está bem marcado aí. E o desafio está posto. Acho que eu passo a palavra para a Ângela para que a gente possa já ir fechando essa discussão. Assim, agora a gente já chegou, né, naquela história do Cronos, né? Vamos entrar em considerações finais. Então, assim, na minha experiência como arte-terapeuta, que é mais cronologicamente tem a mesma datação da do Paulo, né, como médico, né? São muitos anos. Então, eu tenho visto as pessoas se transformarem profundamente com a vivência do trabalho expressivo, né, do trabalho criativo, com o manuseio dos materiais de arte. E aí, conversando um pouco antes com o Vitor, né, em um outro momento, ele dizia assim, precisamos falar das coisas que funcionam, né? A gente precisa compartilhar as coisas que funcionam. Então, sim, as práticas criativas, né, as práticas expressivas, elas funcionam.
funcionam. Eu vejo ao longo dos anos elas funcionarem, as pessoas se transformarem. Mas eu vejo também ao longo dos anos coisas que não funcionam. Arte terapeuta no gueto, na ilha, né? Não funciona. Fazendo eventos alojados dentro do próprio umbigo, em que artes terapeutas falam para artes terapeutas, não funciona. Nós temos que ir para a praça pública e falar para as pessoas que não são arteterapeutas, né? Precisamos compartilhar das estratégias criativas em lugares que as pessoas não têm acesso, né? Ficar caminhando em círculos entre os iguais, entre os pares, não amplia nada, nem amplia possibilidades de saúde mental, nem sequer amplia mercado de trabalho, né? E aí, assim, para fechar, né, para me trazer uma história mais amena, né, porque a outra história que eu trouxe não era amena, teve uma vez que o Paulo veio ao Rio, ele foi na UF com os amigos dele, médicos, acho que eram 5 músicos, e ele e Paulo, que eles vieram fazer uma apresentação, né, dessa coisa da arte da medicina. E a gente, com essas agendas assim que são enlouquecidas, ele me chamou para assistir e eu fui no dia seguinte. Uma pena, né? Ele se apresentou na véspera, eu saí correndo da clínica e cheguei no dia seguinte. Aí eu fui lá, né, no auditório onde eles tinham se apresentado, e aí o cidadão que tomava conta do auditório falou assim para mim: sim, os médicos, os músicos, que tinha aquele instrumento comprido, que eu acho que um deles tocava a cítara, né? Aí ele falou assim: eles chegaram às 6h30 da tarde, já passava das 10h30 da noite, a gente teve que avisar que era para esvaziar o auditório, porque ninguém queria ir embora. Aí eu falei: puxa vida, perdi. Só Paulo mesmo para fazer um negócio desse, né? Então é isso. A gente tem que compartilhar nos lugares, né? Se eles ficassem fazendo apresentações dentro do hospital, sei lá o quê, aquele pessoal todo e muitos estudantes teriam perdido, né, essa noite agradável de música lá na UF. Então é isso. Eu concordo com o Vitor. A gente mostra, né? A gente divulga, a gente amplia, compartilha o que funciona. Isso ajuda, né, na saúde mental de todo mundo, inclusive na nossa, né? Porque a gente se sente mais produtivo. Tá contigo, Robson, pode caminhar aí. Bom, gente, eu vou fazer uma última rodada só para a gente possa fechar e se despedir, certo? Seria uma fala um pouco mais curta, só para a gente fechar e tentar manter o tempo aí que temos. Tá ok? Eu passo para a Dora aí para fazer a finalização dela. Então, né, dentro desse processo todo maravilhoso, né, de assistir vocês, num momento não muito bom para mim, mas estou aqui mesmo. E aí, diante disso, eu me coloco diante das palavras de todos vocês, né, agraciada em gratidão, né, porque eu acredito muito, né, na nossa prática, no nosso fazer, no que a gente pode contribuir, sim, com o outro, onde que a gente pode também se contribuir e compartilhar, né, tudo isso, onde que a gente pode, realmente, não só no fechado, mas onde a gente quer que a gente seja, a gente pode estar, assim, mostrando esse trabalho, mostrando as nossas experiências de vida e fazendo, né, o que melhor a gente pode fazer. E aí eu agradeço. Nós aqui agradecemos. Passo a palavra para o Paulo aí, para que ele também faça as considerações finais. Eu diria o seguinte: a palavra mais importante dentro da gente trabalhar a saúde mental se chama acolher. Acolhimento é fundamental. Então, eu diria: Dora, a gente está acolhendo você nesse momento. Essa webinário de hoje é um acolhimento também para você. Quando a gente bota a disciplina de arte-terapia dentro do currículo, a gente quer mostrar e plantar sementes como a arte é importante dentro da área de saúde.
e já deve ter mais ou menos uns 1.500 alunos, são 100 por semestre, que essa semente foi plantada. Mas a gente sabe que, como tem muita vivência, em cada momento, cada dia que eles vão lá na disciplina, é uma vivência, eles estão sendo acolhidos e eles estão colocando para fora os sentimentos, as aflições e também as alegrias. Então, é uma forma de acolher. Moisés falou uma coisa que é preciso a gente acabar com essa abreviatura de medicina PBB, medicina baseada em evidência, medicina, eu digo medicina TPM, não sei o que, é tudo abreviatura de técnicas de utilizar medicina. Medicina só tem uma, é medicina baseada no olhar. Medicina baseada no olhar, você vai dentro da alma do doente. 80% a 90% da doença está na alma. Se você não faz uma medicina baseada no olhar, você não vai conseguir lá e você não vai conseguir tratar. É preciso que seja ensinado aos alunos e aos médicos em si que a medicina tem que ser baseada no olhar. Eu não uso computador no meu consultório, porque o computador tira a visão da medicina do olhar, do olho no olho. O computador você usa em outro momento. Não gosto disso. E, para finalizar, Vitor colocou uma questão e que eu vou representar. Eu gosto sempre, de vezes, improvisar. Eu estou aqui na minha casa, no meu escritório. O primeiro encontro médico-cultural que eu reuni há 26 anos, médicos, estudantes de medicina, para se apresentar a parte musical, arte plástica, poesia, crônica, linguagem corporal, dança, tudo. Teve um quadro, que eu vou mostrar aqui para vocês, de um psicanalista, Dora conheceu, chamado Zé Carlos Escobar. Ele é bem conceituado aqui em Recife, e ele fez, eu não sei se vocês vão conseguir ver esse quadro aqui, que quando a gente olha, é como se fosse uma mulher com um arbusto por detrás de um monte. Não sei se vocês estão conseguindo perceber. Esse quadro me impactou tanto que eu pedi de presente. E eu botei em casa no chão. No outro dia, quando eu fui ver, eu não tinha botado o quadro assim como ele expôs. Eu tinha botado o quadro assim. Muda completamente a contextualização do quadro. Está raízes e está tendo uma metamorfose. Antigamente era assim. Agora é assim. Mas você também pode fazer isso assim. Essa é a forma que você deve ver o doente. O doente, você vê diversos parâmetros dele. Você pode ver ele de lado, você pode ver ele de frente, você pode ver de cabeça para baixo, e você vai ter uma visão diferente. E, coincidentemente, na hora que eu estava testando com Ângela, atrás de mim, isso não foi combinado, estava testando a voz, tudo. Veja se vocês conseguem ver esse quadro. Esse quadro é de Romero Andrade Lima, que é um artista plástico. Como vocês estão olhando em forma de espelho, aqui embaixo tem Nossa Senhora da Saúde. Então, nós estamos discutindo aqui saúde mental. E aí eu desejo a todo mundo na mesa e as pessoas uma Nossa Senhora da Saúde para todos vocês, para eu encerrar minha fala. Que ótimo, Paulo, que bom. Que a imagem fala por 1000 palavras aqui nesse contexto. Exatamente. Ok, obrigado, Paulo. Moisés, então, é contigo. Ótimo. Eu quero agradecer a Ângela pelo convite. A Ângela é uma parceira já de algum tempo de caminhada, muitas realizações, né? E fico feliz por estar mais uma vez em um evento que você coordena. E a tua capacidade de agregar pessoas tão especiais e com histórias tão diversas, né? O Paulo, o Robson, o Vitor, enfim, a Dora, todos os presentes aqui. E a importância desse tipo de trabalho, desse tipo de discussão, para o que a gente quer em termos de país, em termos de humanidade, em termos de quem está ao alcance do nosso toque, né? Porque é importante a gente pensar as ações dentro do território do cumprimento dos nossos braços, né? É muito legal a gente se preocupar com a guerra do outro lado do mundo, a gente se preocupar com a queimada da Amazônia,
é interessante a gente ter essa percepção de mundo, né? Mas a percepção que, no meu sentir, é mais importante é aquela que está ao alcance do toque de nossas mãos. Os que estão à nossa volta, né? O afeto que nós podemos dar e como a gente pode, de fato, fazer a diferença no metro quadrado que a gente se movimenta. Então, isso vai trazer um diferencial imenso dentro desse grande coletivo, né, relacionado à saúde mental, né? A saúde de cada um, né? Que a gente se cuide, né? Eu faço terapia, eu tenho as minhas questões, eu tenho os meus caminhos de estabilização de um monte de coisas. E é isso, a gente tem que se olhar e se cuidar enquanto indivíduo, enquanto pessoa. A gente tem que olhar um pouco também para o nosso umbigo, né? E para... Porque o que não é o coletivo do que a soma dos indivíduos, né? Então, que a gente se cuide, né? E essa percepção de cuidado próprio consigo mesmo, né? Para poder ter essa capacidade de cuidar do outro, é importante a gente ter, né? Então, que a gente se cuide, né? Que cada um se cuide, que a gente abaixe as barreiras, né? Que a gente seja mais permeável, que a gente seja mais inclusivo, que a gente seja mais conectivo, né? Que a gente, de fato, viva dentro de uma matriz de afetos, né? E que eventos como esses e discussões como essas possam acontecer. Eu tenho vontade de convidar todo mundo aqui para fazer um trabalho, a gente pensar em um artigo, a gente fazer uma linha de pesquisa, enfim, eu adorei aqui conhecer o Paulo, conhecer o Vilton, adoro, enfim, todos os outros aqui. E é isso, né? Porque a gente reunir para gerar alguma coisa, né? E não simplesmente para ficar no campo das discussões. Eu espero que esse encontro aqui possa frutificar muita coisa lá para frente. Estou aberto a vocês para a gente conversar. Eu estou aprendendo, eu quero aprender. Eu passei anos fazendo bioquímica médica clássica, matando bicho, fazendo análise bioquímica de marcadores, e purificando moléculas, sintetizando moléculas, querendo achar um anti-inflamatório, um antitumoral, assim. E hoje a minha vida é uma reconstrução dentro de um novo olhar para a ciência e de trabalho. E quem estiver interessado, eu estou aqui para me pôr como um aprendiz, né, para caminhar junto, a gente construir coisas interessantes, importantes dentro desse território da saúde mental, que é extremamente importante dentro das nossas instituições, tanto públicas, né, quanto privadas, quanto acadêmicas, quanto corporativas. É isso. Obrigado. Perfeito, Moisés. Muito obrigado. O convite está feito aí, né? Vamos formar as redes, vamos estabelecer e fortalecer as redes na saúde mental do país. Vilton, é contigo. Agradecer aí. Tem sido o debate que a gente fez hoje à noite, ele tocou muitas questões muito importantes ao mesmo tempo, né? Até é difícil da gente fazer uma síntese, porque foram muitos temas, muitos conteúdos muito né, fortes, a experiência do Paulo, essa questão, né, da arte, da medicina, da cultura, e que, com certeza, isso, né, a resposta já está muito dada, de que é um caminho de promoção de saúde mental pública, é um caminho de promoção de saúde pública, é um caminho de promoção de saúde comunitária, de medicina comunitária, de psiquiatria comunitária. E nós, no Brasil, somos muito fortes nessa área, né? Nós, no Brasil, temos muitas experiências muito importantes e que, esse momento, eu estou com 42 anos, eu tenho feito esse esforço de juntar o saber dos velhos com os jovens, né? Eu já não estou mais no fronte da juventude e tenho tentado, né, ensinar o máximo que eu posso para a garotada, para, né, o pessoal que está começando na clínica, o pessoal que está começando a ver doente. E isso é muito gratificante. A gente vê o doente melhorar, é a coisa mais importante da vida de um profissional de saúde, e ver o aluno avançar, aprender a atender sem burnout, né? Atender, né, se bem suceder na clínica.
Então, isso a gente tem feito aqui no Rio, e agradecer a Ângela mais uma vez, agradecer ao Robson, Paulo, mestre Paulo, agradeço muito, uma honra, né? A gente está aí, o Moisés também, uma alegria conhecer, e a gente poder colaborar aí nessa arte de curar, né? Perfeito, Vitor. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos aí a todos, né? A Dora, ao Paulo, ao Moisés e ao Vitor. Eu passo a palavra aqui para a Ângela, para que a gente possa encerrar essa atividade. Estamos em cima da hora aqui. Sim. Então, assim, nós somos muito gratas, né, de vocês terem vindo, né? Parece que saúde mental é também uma construção coletiva, né? Acho que agora aqui a gente pode ver, não é uma questão só subjetiva, é também coletiva, né? Redes de saúde mental nem sempre são tão bem-vindas assim, né? Mas a gente vai tentando, não é mesmo? Construir essas redes de algum modo. Então, assim, muito obrigada, né, a todos que formaram essa egrégora, né? Fecharam esse círculo para que isso pudesse acontecer, né? E vamos fazer arte, né? É isso que nós sabemos fazer, e vamos exercitar a nossa consciência cidadã, que ela também ajuda bastante esse negócio de saúde mental, né? Até uma próxima, né? Um próximo encontro, e mais uma vez, obrigada a todo mundo.